Agora nós vamos conhecer o relatório de diagnóstico da sua empresa. Aqui vai estar os últimos 3 meses de funcionamento da sua empresa por regime de competência. Então nós vamos descobrir informações extremamente interessantes, como média de faturamento, média de lucratividade, retiradas, ponto de equilíbrio, uma série de informações que são extremamente importantes para que você tenha o fechamento dos meses e entenda como é que está o seu momento financeiro atual. Nesse primeiro gráfico nós vamos identificar 3 situações. Se você teve lucro operacional, fez a retirada e continua com lucro, um resultado positivo no final. Se você tem lucro operacional, mas depois das retiradas sua empresa gera prejuízo. Ou se você não teve lucro operacional e, consequentemente, pós-retirada continua no prejuízo. Então a gente vai identificar essas 3 situações baseadas nesse primeiro gráfico que a gente está visualizando. No quadrinho cinza do lado, você vai identificar sua média de faturamento, sua média de lucratividade mensal, seus pontos de equilíbrio, que são extremamente importantes, que é o ponto de equilíbrio operacional, que é quanto você precisa faturar para pagar a operação da sua empresa, e o seu ponto de equilíbrio remuneratório, que é o mínimo que você precisa faturar para pagar a operação de sua empresa e para fazer a retirada de lucro que você pretende. Então essas informações são extremamente importantes para você entender já de cara qual é o momento que você está financeiro em relação à sua empresa. Um pouco mais abaixo você vai identificar um gráfico dos últimos 12 meses de faturamento da sua empresa. Visualizando o gráfico, a gente consegue entender se você está numa tendência de crescimento, numa tendência de estabilidade ou numa tendência de queda. Isso é muito importante olhar um pouquinho para o passado para a gente entender como é que vai se comportar a nossa empresa no futuro. E aí a gente consegue ter uma visão clara através desse gráfico, que é um gráfico de evolução de faturamento dos últimos 12 meses. Um pouco mais abaixo, nós vamos ter o fechamento dos últimos 3 meses. Quanto você lucrou, quanto pagou de imposto, qual foi o seu CMV, suas despesas, suas retiradas, seus resultados, mês a mês, do último, do penúltimo e do penúltimo mês. Aqui a gente vai identificar como é que está a sua situação financeira no momento. E aí a gente vai fazer uma média dos últimos 3 meses para identificar a sua capacidade de gerar lucro, a sua capacidade de fazer retirada, vai olhar se o seu faturamento médio está acima dos seus pontos de equilíbrio, vai entender se o seu ponto de equilíbrio está coerente com o que você está faturando ou não, uma série de respostas você consegue ter olhando para esse fechamento dos últimos 3 meses. E vai ter também um lucro acumulado dos últimos 3 meses, o lucro ou prejuízo acumulado dos últimos 3 meses. Um pouco mais abaixo nós vamos ter um gráfico de pizza das despesas referentes à média dos últimos 3 meses, ou seja, a média que você pagou de imposto, a média em relação à folha de pagamento, a média em relação às despesas fixas, média em relação às retiradas. Esse gráfico é muito importante porque visualmente você consegue ver o que é que você está gastando mais. Qual é aquela fatia da pizza, vamos dizer assim, do gráfico, que é maior, que você precisa ter mais atenção na hora de reduzir custo. Se sua fatia de folha de pagamento, de despesa que o pessoal está muito grande, vamos analisar se a gente consegue reduzir um pouquinho. Se sua fatia em relação ao CMV, que é o custo da mercadoria vendida, também está muito grande, a gente precisa tentar reduzir um pouco mais o custo da mercadoria. Enfim, visualmente, a gente consegue entender qual é a despesa que está mais ativa, vamos dizer assim, no nosso fechamento dos últimos 3 meses. Lembrando que esse gráfico de pizza, ele é referente à média dos últimos 3 meses de atividade. E aí, um pouco mais abaixo do seu relatório, você vai ter os seus 2 pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio operacional e o ponto de equilíbrio remuneratório. Isso já com detalhamento. Ou seja, você vai entender o quanto você precisa faturar, qual é o mínimo que você precisa faturar para pagar toda a sua operação. Também baseado na média dos últimos 3 meses. Então você vai entender que para você pagar a sua operação, você tem que faturar 20 mil reais. Então você vai comparar com sua média de faturamento, vai entender se você está faturando abaixo ou acima do que você precisa faturar mensalmente. Logo depois a gente vai ter o ponto de equilíbrio remuneratório. É o que você precisa faturar para pagar a operação da sua empresa e para fazer a retirada que você vem fazendo. Ele vai pegar os últimos 3 meses de retirada, fazer uma média e vai identificar quanto você precisa faturar para poder fazer aquela retirada e pagar a sua operação. Esse número é muito importante porque ele é como se fosse uma meta mínima de venda. Então é isso que você precisa faturar no mínimo para bancar a sua operação e suas retiradas. Identificando se sua empresa tem lucratividade ou não, nós vamos passar para um ponto de análise de investimento. Vamos dizer que sua empresa tem uma lucratividade interessante. Sua empresa está lucrando, por exemplo, 10 mil reais em média por mês. Então a gente vai agora simular quanto a gente consegue ter de ganho retirando uma parte do lucro da empresa e fazendo um investimento financeiro. A gente vai gerar uma outra fonte de renda para a nossa empresa, que não é ela mesma, tirando um pedaço do lucro que resta mês a mês.
Então, como é que a gente vai fazer nessa simulação? Ele vai determinar lá qual é a sua média de lucratividade mensal. A gente vai escolher um percentual dessa lucratividade, que vai variar entre 10, 20, 30, 40, 50% de lucro, e vai escolher entre 3 características de investidores, que é o investidor mais cauteloso, o investidor moderado e o investidor mais agressivo. Então você escolhe quanto você gostaria de retirar em percentual do seu lucro e qual é o seu perfil de investidor. E aí você vai marcar e ele vai simular, nosso sistema vai simular o quanto você teria de ganho investindo mensalmente aquele percentual de lucro. Isso é muito interessante porque a gente entende que a gente tira um pedaço do lucro da empresa que não vai atrapalhar a operação da empresa, vai investir esse dinheiro e vai gerar uma outra fonte de renda, uma outra fonte de lucro, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes a gente não entende ou não consegue entender quanto isso pode nos gerar de resultado. Então, com essa simulação, a gente consegue simular, tirar 10%, tirar 20%, tirar 40%, 50%, sou investidor mais moderado, mais arrojado, e aí vai fazendo essas simulações para a gente entender o quanto a gente pode ter de renda além do lucro da nossa empresa. E aí o nosso principal objetivo é identificar qual o seu momento financeiro, fazer o fechamento certinho dos seus últimos 3 meses, descobrir qual a sua média de lucratividade, qual a sua média de faturamento, quais seus pontos de equilíbrio, qual a sua média de retirada mensal, qual o seu CMV, e entender que se ela estiver tendo um lucro interessante, as possibilidades de fazer investimentos com esses lucros que a empresa está dando e gerar uma nova fonte de renda para a sua empresa. Então, nosso principal objetivo é entender o seu momento e o quanto você pode gerar de crescimento financeiro dependendo da sua lucratividade mensal. Então, dessa forma, você faz o seu fechamento de mês, entende a realidade mensal de sua empresa e ainda consegue testar o quanto você ganharia retirando uma parte do lucro que não atrapalharia o desenvolvimento no seu dia a dia. Então, faça esse teste, identifique e qualquer dúvida, conte conosco. Estamos à disposição.